eu fiz uma pesquisa com idosas com diabetes que eram no ambulatório. E ali, a primeira coisa que a minha orientadora falou, seria de 2 vezes na semana você tem que estar aqui no ambulatório atendendo elas comigo. Elas iam para consulta e eu fazia uma pesquisa com elas lá, na verdade era um atendimento de acompanhamento, teoricamente aquele follow-up que você faz uma avaliação física, conversa com elas, pergunta, faz todo... Exatamente. Você faz exatamente isso. E nisso você começa a se deparar com uma série de equipamentos que tu fala, cara, eu preciso estudar. Aí quando você precisa estudar, voltar a estudar aquilo que eu ouvi falar, por exemplo, todo mundo tem um DEXA? Todo mundo tem uma bioimpedância de, na época, R$90 mil, 2013, 2014. Era top Era top. Era top. Um body pod, não sei se vocês sabem, é uma plexpomografia que faz a densidade, então é um equipamento que custa $120 mil. E eu tinha também minha trena antropométrica, que você usa muito. Você tem lá o Sescorfzinho para fazer dobra cutânea, me ferrou. E nisso você fala, cara, o que eu preciso fazer? Pô, o DEXA tá inviável, tenho lá, mas fica complexo porque eu vou atender 300 pacientes. Só que quando você percebe qual é a essência da nossa área, gente, o que a gente tem de essência na educação física, e acho que a gente está perdendo. Eu acho que a avaliação física deixou de ser utilizado em academia. Você pega hoje consultório, quem faz muito bem isso, professor Dr. Paulo Musi. O consultório dele, já converso muito com ele sobre isso. Dá uma aula. Eu sou paciente dele, eu que sei. Isso, né? Cara, uma aula falando. A consulta dele são 3 horas de consulta. Concentração de gordura aqui. Podem criticar o que for, negócio de posicionamento de hormônio, o que tem de hormônio menos ou mais, mas que eu digo assim, ele tá com uma concentração maior de estrogênio, essa senhora aqui, então precisa um treino. Cara, irmão, pelo menos avaliou. Me diz uma coisa, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem vocês veem hoje chegando na academia, a primeira coisa que tem que fazer é a avaliação física? É uma pergunta. Não, e a galera acha que a avaliação física, ela se resume à antropometria. E a antropometria, cara, na verdade, ela é um parâmetro que vai auxiliar na prescrição, mas está longe de ser um parâmetro determinante. Exato. A anamnese, conhecer o paciente, conhecer o aluno é a parada mais importante, saber quais são as expectativas dele, né? Trazer as expectativas para dentro da realidade, traçar os objetivos em longo, médio e curto prazo. Para isso você tem que conhecer o indivíduo, o princípio da individualidade. E vai vir da anamnese, isso me deixa nervoso, de verdade. Por quê? Por isso que eu a gente tem isso. Eu tenho levado a minha aula de avaliação do nível de treinamento na musculação para todos os grandes congressos no Brasil por causa disso, apresentando aquele artigo e etc. E eu acho que a essência da educação física, a gente voltar inclusive no que a gente tem de atribuição como professor e profissional de educação física, tem a avaliação física como parâmetro, tem lá uma das nossas funções. Então hoje, se você perguntar assim, quais são as 3 dobras masculinas e femininas, tem professor da academia que não vai saber responder. Por quê? Eu só uso a bioimpedância. E a gente sabe, a gente pode falar isso mais aprofundado, de comparar, a gente deixa mais para frente. Mas a questão toda da avaliação física, ela é um fator primordial para quando você vai ver a organização de um programa, Bel. Não, então, com certeza. A prescrição começa aí. Exato. Quais são os seus objetivos? De onde você vem? Quais são as suas doenças pré-existentes, familiares ou não? O que você já teve? Quais são as dores que você já sentiu? E qual o motivo você está aqui? Com certeza. E a primeira coisa que você faz, você quer fazer o que aqui na academia? Eu quero ganhar quadríceps. Tá bom, beleza, eu vou botar você na cadeira extensora. Ninguém avalia, ninguém faz uma antropometria. Você citou antropometria. As pessoas... Mestre Renato Alvarenga. A cineantropometria é onde a gente conecta a antropometria com o movimento e as proporções corporais. A gente perdeu isso até na essência da educação física, que seria a educação física escolar, Belmiro. A gente perdeu o pé. Cara, eu fico muito feliz de ver o que o Pietro falou sobre treinamento lá para criança. Ele falou sobre... Pô, sofreu sensacional. Ataques, né, é bizarro. Atacar sempre tem gente. Não perceberam não que ele sofreu Não, eu achei que fosse um hater outro. O filho dele foi perguntar a ele por que as pessoas estavam comentando de forma negativa. Eu não sabia. Ele foi sensacional na resposta, porque ele falou que pro filho dele que para criticar sempre tem gente. Haters, são haters. Que e hater é hater.
Então, assim, Pô, eu me amarro nos meus haters. você é fã do jeito. Eu sou fã dos haters, cara. Depois eles me ajudam, cara. Por isso que aqui o laboratório é de proporção corporal também. Por quê? Cara, a gente falando em avaliação física, poxa, a gente não pode fazer uma perimetria de uma criança na escola, que eu não vejo mais em educação física escolar, para poder chegar no final do ano e falar assim para a família, olha, teu filho ganhou peso, ganhou circunferência, além do peso, normal ganhar peso, ganhou circunferência e não cresceu proporcionalmente. Então isso tudo... Faz um acompanhamento, o acompanhamento de diâmetro ósseo, que é crescimento corporal. Isso E aí... Tá, desculpa. Pode falar. Não, eu acho que isso a gente perdeu nessa nossa essência e faz parte da nossa formação. Você deve ter tido muito isso na faculdade. Eu tive, você teve. Eu tive também, Eu pô. tive muito. Que é a ligação entre a avaliação física e o movimento. E eu não vejo mais na academia isso acontecendo. Eu falo isso muito para meus alunos. Pessoal, vamos ocupar o nosso espaço. Vamos ocupar nosso espaço, que é... A gente precisa fazer avaliação, a gente precisa conhecer o corpo do nosso paciente, aluno, cliente, pedir licença para ele. Pô, o que você quer? Pô, posso avaliar você? Saber como que tá as suas dobras? Você não precisa fazer cálculo de percentual, nada. Acompanha aquela dobra cutânea. Lá, Às vezes até para criança, só estatura mesmo. acabou a acompanhar estatura e circunferência. né? Se eu vejo a estatura de uma criança de 5, 6 anos de idade, depois com ela com 7 anos, ela cresceu pouco, isso é um parâmetro. Uma escola pública, por exemplo, falando de avaliação para a gente passar para o próximo tópico, uma escola pública, numa área carente, eu tenho uma criança que ganhou muito peso corporal e não cresceu, isso é indicador de quê? Você que é nutricionista, Pet. É, desnutrição, pô. Claro! Então a gente perdeu a essência da educação física, a gente precisa passar isso para as pessoas. Eu acho que a gente tem que deixar claro isso. Criança, na verdade, a gente usa IMC por idade e altura por idade. Perfeito. Criança. Eu uso porque assim, eu não atendo criança, mas eu atendo pré-adolescente que é atleta. Então, Legal. assim, o garoto que joga, sei lá, 12, 13 anos, normalmente eu não atendo, mas quando é jogador de futebol, eu atendo. Aí, normalmente, o pai, quando traz aqui, tem justamente a queixa que tá muito magro, não tá crescendo. Aí eu uso lá, porque tem os percentis da própria Organização Mundial de Saúde. E aí a gente coloca lá, eu vejo lá, ó, falo, ele tá dentro da média. E aí tem a média, tem acima da média e tem abaixo da média. E aí, pô, os pais ficam até felizes quando vê assim, ó, teu filho tá na média, ele não tá acima da média, mas pelo menos ele não tá baixo. Essa resenha é uma resenha longa. Se a gente pensar... Não, mas a gente não tem eu assim, que eu falo o seguinte, Belmiro e Peterson. Se a gente pensar na raiz da nossa profissão, a gente perdeu isso. A gente tá perdendo, aliás. Não vou nem falar que perdeu. Por quê? Eu acho que toda avaliação tem que ter um objetivo. Eu não vou avaliar por avaliar. Eu vou chegar ali pro Belmiro e falar, Belmiro, deixa eu ver teu diâmetro biacromial. Pra que você quer isso? Se você falar pra mim, não, eu quero ficar com o diâmetro ósseo desse tamanho, com 40 anos de idade, vou falar, Belmiro, desculpa. Eu faço uma brincadeira assim, né? No primeiro slide que eu apresento essa aula de avaliação do nível de treinamento na musculação. Então eu abro esse slide, primeira coisa que você tem que fazer para todo mundo. Chegou um aluno novo, qualquer aluno. Se o aluno não é praticante já de musculação, de atividade física, e não tem atestado, a primeira coisa é exigir um atestado médico. Hoje já tem a galera que dribla isso através do questionário Parquet. E de uma maneira errada de usar o Parquet, que é: se você responder tudo negativamente, você pode começar a treinar amanhã. Ou seja, o problema é isso aí, teu. a academia mesmo já faz um viés ali. Treino é assim, tá? Mas eu acho que não se isenta. Se der qualquer problema dentro da academia, Não a isenta. academia não vai se isentar completamente, porque é a responsabilidade deles exigirem o Exato. atestado. O atestado. Eu não fiz E atestado. aí, o cara tem um atestado. Ele é aluno, já é praticante de musculação ou não? Ou é um cara previamente sedentário? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Avaliação antropométrica? Avaliação do desempenho? Avaliação da força? As pessoas ficam, avaliação da força, anamnese. Ponto, acabou. Na anamnese você vai decidir se você faz qualquer uma dessas outras avaliações. Então na anamnese você vai respeitar o princípio da individualidade, vai conhecer o indivíduo, vai saber aí quais são as queixas deles, quais são os objetivos dele, qual é o histórico dele de saúde, como é que ele se alimenta, como é que ele se comporta, o que o trabalho dele exige fisicamente dele no dia a dia, qual é o histórico de atividade física dele todo. E aí, sim, você vai perguntar qual é o histórico dele da prática nos últimos tempos, o que ele estava fazendo, se ele está praticando musculação, como é que ele estava fazendo musculação. E aí, sim, você vai perguntar tudo sobre o treino. Exatamente. E aí, depois disso, que você vai fazer uma antropometria, cara.
O primeiro passo é conhecer, isso. inclusive, o que eu vou fazer. Precisar fazer o que eu vou fazer com aqueles porque dados um ali. idoso, por exemplo, uma pessoa que está preocupada com o desempenho, que está se lixando para antropometria, para que você vai fazer uma antropometria nesse cara que Vai fazer dobra cutânea. num senhor de Ó, a gente vai chegar nesse ponto ainda, mas eu que fico puto que o pessoal gosta de bater. Eu sei que vocês vão falar mal também da bioimpedância, mas a bioimpedância, óbvio que vocês vão falar mal. Não tem nada a ver com isso. Também não. Vocês vão falar mal da bioimpedância. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Para atleta, cara, a bioimpedância não funciona bem. Eu vejo isso aqui na prática. Vou falar muito sobre isso. Então, não funciona a bioimpedância. Não funciona. Tem que ser dobra. Não adianta. O cara que, tá com percentual de gordura baixo. Agora, vamos imaginar o seguinte: chega aqui uma senhora, sei lá, acima de 50 anos, já na menopausa e com 40% de gordura. Pra que você vai fazer dobra, meu filho? Exato. Pra quê? Não tem Pra que você vai fazer dobra? Faz a porcaria da bioimpedância e vida que segue. Acabou. Tem a margem de erro? Tem. De repente, já fez, já sabe, faz um IMC, já controla. Eu ainda falo uma coisa. Só a circunferência da cintura. A circunferência para idosa, Circunferência da cintura, ela é só. fundamental. A circunferência de cintura e a de quadril já é uma referência. Por quê? Se você pensar, bem legal você ter falado isso. Porque se a gente pega no processo de queda do estrogênio, que é um hormônio protetor, eu vou ter uma concentração maior de gordura, o quê? Androide aqui na região. O formato ginoide vai para um formato androide. E esse formato androide significa... É o perimaçã. Exato, perimaçã. Ginoide é o formato de uma pera. E o androide... Que é o formato feminino. É a gordura no quadril, nas ancas. Isso. Porque o nome é bonito esse, hein, Bel? Ancas, né? Lá porque tem um público português, eles chamam de ancas. Agora eu tô ficando especialista em traduzir pra galera. Isso, tem que traduzir. E a gordura é androide, né? Androide de homem e ginoide feminino. Isso, que é a opera. A androide é no formato da maçã. Maçã. Aquela gordura na qual o homem, na maioria das vezes, concentra a gordura mais na região central. E é mais nociva. Bem nocivo. Porque Você estudou isso. Traduz a quantidade de gordura visceral que a pessoa tem. Inflamatórias. Só que, vamos lá. O que o Belmiro falou, ele estudou bastante isso também. Pra quê? Eu preciso acompanhar o quê? Se essa senhora, depois da menopausa ali, chegando no pós-menopausa, ou até o homem mesmo, o público masculino, se esse formato de corpo está sendo alterado. Então, para que eu preciso fazer dobra cutânea se o objetivo ali é ver se essa gordura central, que ela é nociva para a saúde dele, ela é nociva, essa gordura central, começou a diminuir. Então eu acompanho peso e diminuiu a gordura abdominal. Acabou. Perfeito. Acabou. E depois, se esse indivíduo permanecer, que a tendência é a gente deixar essas pessoas entenderem na verdade fugiu a palavra, mas a importância de se fazer exercício físico orientado, ela vai ficar contigo. Você fala, agora vamos começar a especializar, vamos trabalhar aqui. A gente pode trabalhar uma dobra cutânea. Ô, Claudinho, tu conhece uma forma de estimar a percentual de gordura só por perimetria? Tem algumas. Então, tem uma que é aquela... dobra cutânea e circunferência. Não, tem uma que é só circunferência, que é dos fuzileiros navais lá dos Estados Unidos. Todas essas... Eu uso muito pra consulta online. E, cara, eu vou te falar. Eu confundi tudo. Aqui eu tô falando de perimetria com dobra cutânea é pra verificar o estado nutricional. Na verdade, você faz a correção, é PCB, que seria perimetria corrigida do bíceps ou perimetria corrigida da perna. Então, não é essa. Então, pra galera da consulta online, assim, por exemplo... especialista na avaliação. Aqui, eu tô todo mundo. Dele, eu não. Só vocês têm que montar. Não, mas eu entendi. Tem vários. De Load Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.